Oi, pessoal! A gente vai dar início a um conteúdo novo que não foi abordado ainda na sala de aula, né? Mas que são assuntos do nosso dia a dia que a gente convive, então vai ser muito bom estudar esse assunto com vocês. Quando eu concluir aqui, eu vou pedir uma atividade para vocês também, acho que na próxima semana, mas vai ser muito gostoso estudar sobre multiculturalismo, né? Então, o multiculturalismo é a diferença nas sociedades, especialmente as culturas e étnicas. Ou seja, multiculturalismo são várias culturas, vários tipos de pensamentos, né, e viveres diferentes. Então, um dos principais fatores que contribui para esse multiculturalismo que existe hoje no Brasil é a imigração, né? A gente sabe que a gente foi colonizado por Portugal, mas que não fixou aqui no nosso território nacional somente os portugueses, porque quando eles chegaram já tinha os índios com culturas, né? Com etnias diferentes das dos portugueses, aí depois vieram também os escravos, depois vieram para o sul, principalmente na parte sul do Brasil, vários europeus da Itália, né, da Alemanha, e hoje a gente tem uma gigantesca número de culturas hoje e também etnias, né? E a gente sabe também que falta muito respeito a algumas diferentes culturas existentes hoje no país, algumas inclusive ameaçadas, como por exemplo, algumas culturas indígenas hoje sofrem algum tipo de preconceito, né, social. Existem várias outras também que estão aí nessa linha aí de sofrer mesmo o desrespeito a alguns tipos de cultura. É muito gostoso falar de cultura, mas a gente sabe que existem muitos problemas, né, que feminicídio, etnocídio, que é de índio, por ser diferente, por trazer uma ideia de vida diferente da que a sociedade prega, né? Não só essas, mas tantas outras, principalmente também a cultura negra, que a gente viu agora recentemente nas mídias aí, grandes manifestações, né, antirracistas principalmente. A gente viu aquele caso lá do negro nos Estados Unidos que morreu por ser negro, né, entre aspas aí, que foi o principal motivo pregado pela mídia, principalmente. Aí cabe cada um de nós, né, entender porque os policiais mataram o negro, se é porque ele é negro ou por outros fatores aí também. Os desafios, né, que a percepção da diversidade humana, desconstruções de verdades, que é o que eu acabei de falar. Não existe verdade absoluta. Pregado por quem? Quem traz essas verdades absolutas? Os portugueses? Então, a cultura deles é que é o certo e as demais são erradas? Não existe erro nas culturas ou nas etnias. Cada um tem a sua e cabe a gente respeitar e conhecer. Eu, particularmente, adoro estudar sobre culturas e etnias diferentes. Eu mudei um tanto, né, ao longo dos anos também, porque a gente foi criado com um pensamento preconceituoso, mas a geração de vocês vem aí dando tapa na cara da sociedade, porque vocês vêm muito mudados, vem muito mais recíproco, vem muito mais de aplaudir as culturas do que desrespeitar. E eu acho isso maravilhoso, tá bom? Eu tenho muito a aprender com essa geração de vocês aí, eu tenho certeza. Então, o processo de integração e interação de diversos saberes, né? A riqueza que tem nesse multiculturalismo, né? Tantos saberes diferentes, tantas vivências, tantas ideologias diferentes, pensamentos, isso é muito rico. Então, isso traz muitos saberes a toda a sociedade. Deshierarquizar as diferentes visões de mundo, ou seja, não existe uma hierarquia, né? Como eu expliquei anteriormente, que traga o que é verdade, como verdade o seu modo, né? Não existe essa hierarquia. Todos têm os direitos de mostrar a sua vivência, sua cultura, sua etnia, e todos são de verdade, todos podem estar incluídos na sociedade como pessoas participantes dela, né? E enriquecedoras, inclusive. Desenvolver o amor pela vida, né? O que falta é isso também algumas sociedades, alguns grupos também que se fecham em relação a outros
e que se dizem superior e que pregam as verdades e querem só que os outros acatem, né? Então, as questões como gênero, né, hoje tão discutido também, tão importante se discutir, a orientação sexual, classe social, étnicas e religiosas. Então, essas questões tornam o multiculturalismo ainda mais fascinante, né? E muito mais preocupante também, porque a gente sabe que existem também aquelas pessoas que se desagradam com essas questões e querem pregar as suas verdades absolutas, né? Nada contra que as pessoas se restringam no seu mundo, mas cabe a cada um respeitar os demais, né? No mínimo, respeitar. Se você não acha majestoso, se você não acha legal, se você não acha lindo, no mínimo você tem que respeitar o outro, não é isso mesmo? E eu acho mesmo que vocês têm muito a ensinar para essa sociedade, porque eu conheço meu público do terceiro ano como são. Então, são algumas das variáveis que hoje colocam em evidência novos sujeitos políticos e novas exigências do Estado e nova configuração da sociedade. E aí a gente tem acompanhado algumas mudanças, né? A passos muito lentos, né, gente? A gente espera que maiores evoluções. Por exemplo, a inserção da mulher na política, né? Hoje nós já tivemos uma presidenta, né, mulher, e a gente sabe que a mulher tem buscado, tem se inserido cada vez mais aí nas questões de administrativas e tantas outras questões também, políticas, né, e tem se mostrado mesmo, e mulheres negras e mulheres ou homens, né, homens homossexuais. Então, a questão também de etnias e religião também, as pessoas eu acho que têm evoluído nesse sentido, né, de respeitar. Claro que tem aquelas restrições à intolerância religiosa, mas eu acho que a gente tem evoluído. Algumas pessoas, principalmente esse público novo, essa galera nova aí que são vocês, né, essa nova geração, eu acho que veio para botar isso aí para ser coisa do passado mesmo, para estudar história, viu? Eu acredito nisso. Claro que tem aqueles, né, que ainda vivem de passado, por serem também criados de uma forma tão tradicional, digamos assim, tradicional entre aspas, né, porque isso aí não é uma questão de tradição, não, isso é uma questão de falta de perspectiva de vida mesmo, de falta de respeito ao outro, ao ser humano. Então, a gente precisa desfazer, né, quebrar esses tabus que existem aí, de falta de respeito, de questão de multiculturalismo, de achar que alguém ou um grupo de pessoas são menos importantes que outros por agir ou pensar de tal forma, né? Mas eu acredito muito nessa geração atual, que tem quebrado o tabu, né, que tem investido mesmo em trazer para a sociedade uma nova visão de mundo. Depois eu vou pedir para vocês também uma atividade, vocês também passar as páginas do livro, que vocês podem também fazer a leitura sobre isso. Vou passar alguns links de leitura também. Vou passar a atividade de fixação. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, né? Pelo WhatsApp ou no Classroom, tá? Até mais.